os últimos acontecimentos, portanto, preocupam qualquer estadista, e a atenção fica redobrada fundamentalmente nos laboratórios de inteligência. Isso é fundamental, não é? Porque os golpes de Estados têm uma característica, não são feitos na rua. Portanto, os golpes de Estado são feitos em casa, por pessoas de casa que conhecem perfeitamente os cantos da casa, e grande parte deles são pessoas de confiança. São pessoas de confiança que a dada altura podem entender que o líder já não responde às necessidades para as quais foi lá colocado, e há uma distorção, e daí a necessidade de se retirar. É uma via ilegal, é a melhor via de se chegar ao poder. A melhor. As vias todas podem ser usadas para chegar ao poder. Agora, a via melhor, a recomendável, a legal, é por via de realização de eleições periódicas. Portanto, estamos a falar em democracias. Mas há uma outra reflexão que é importante fazer-se nos últimos tempos, que tem a ver com os sucessivos golpes de Estado. Portanto, nos últimos 3 anos, nós estamos recordados que a África teve cerca de 6 golpes de Estado. Certo. E curiosamente, só em países francófonos. Sim, menos um. Mas a grande questão que é, por que razão? Portanto, o golpe é uma consequência, é a conclusão, é o final de todo o problema. Portanto, há um problema na base. Os golpes não surgem em vão. Portanto, surgem com determinadas causas, e o que é fundamental hoje estudar a nível dos Estados são as causas dos golpes de Estado. Primeiro, os golpes constitucionais. Portanto, o que é que leva determinados indivíduos a assumirem lideranças e depois de algum tempo alterarem a Constituição para se perpetuarem no poder? O que é que leva, por exemplo, um indivíduo que em 10, 15 anos não consegue concluir, ainda quer mais um mandato de 5, 10 anos para poder concluir? Portanto, isto aqui a nível da ciência política requer algum estudo mais aprofundado, e depois leva-nos a uma outra pergunta antiga: se os nossos sistemas estão mesmo bem conformados aqui a nível da África. Temos que nos perguntar se precisamos mesmo de repúblicas ou monarquias. Portanto, há aqui uma questão que é necessário fazer. Por quê? Porque as democracias, parece que o formato normal só funciona quando interessa determinados grupos. Nesta altura, por exemplo, quando acontece um golpe de Estado, os Estados, as lideranças vão todos condenar. Ok, mas ninguém condena, por exemplo, quando um líder, um presidente da República promove a alteração da Constituição para aumentar mais anos para o seu mandato. Porque das eleições, não tenhamos dúvida que ele vai ganhar de uma ou de outra forma, porque há mecanismos de manipular. Portanto, segura-se especialistas a nível do país, cria-se um grupo de bajuladores à volta, estes grupos trabalham a mente dos cidadãos e passam a ideia de que o líder é o único. Nós vimos isso, e ao exemplo do que aconteceu no Gabão. Apesar de não ter sido a golpe de Estado, mas nós vimos isso no Zimbábue. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. Quando assumiu o poder, parecia ser Obama. Quem viveu nos anos 80, no final dos anos 80, anos 90, percebia-se exatamente. Era de Mugabe que se falava, era ele que se cria. Mas mais tarde nós vimos aqueles episódios no final do seu mandato que foram terríveis. Agora o presidente Ali Bongo do Gabão. Portanto, aquele presidente já estava doente. O presidente está doente desde 2018. Exato. Portanto, o homem já não consegue ficar. Ele sofreu um AVC. Aqueles golpistas lhe fizeram um favor maior, porque ele vai descansar, vai para casa, vai descansar um pouco, vai cuidar da saúde. Está certo. Portanto, é condenável o golpe de facto, mas também do outro lado lhe tiraram de uma situação das maiores, porque aquele já não tinha o poder. Dizer que o nosso presidente acho que está a demonstrar algum nervosismo, porque para além de fazer este apelo à secreta externa de estar de olhos abertos aos acontecimentos do mundo, e falo isso no dia em que militares tomam de assalto o poder no Gabão, vai encontrar-se com um golpista, que é o presidente do Congo. Ora, o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, deu um golpe de Estado a Pascal Lissouba, presidente legitimamente eleito, democraticamente eleito na República do Congo. Ora, e é com este presidente golpista que o nosso presidente vai se encontrar para tratar da questão do golpe do Gabão.
Essa é a minha primeira nota. E um golpista a condenar o golpe, exatamente, como se nunca tivesse feito isso. Mas a segunda nota que eu queria dar aqui era trazer à reflexão aquilo que foi dito por George Weah, e cito: enquanto a CEDEAO tolerar os golpes institucionais que permitem a presidência vitalícia, haverá golpes militares. E não podemos condenar o golpe de Estado militar quando não condenamos aqueles que fazem golpe de Estado institucional. A CEDEAO deveria trabalhar para o interesse dos nossos povos. Esse é o presidente da Libéria. Isso é o presidente da Libéria. Exato. E por que George Weah vem com esta reflexão? Porque ele tem, de facto, verificado que a CEDEAO, a União Africana, os líderes africanos são rápidos em condenar golpes de Estado, ok? Militares, mas quase que não se pronunciam quando são golpes constitucionais. Ou seja, o continente decidiu abraçar a democracia. E a democracia tem regras. E essas regras e princípios democráticos estão a ser subvertidos, como a manipulação das eleições, alteração da Constituição para permitir presidências vitalícias e o não cumprimento de regras elementares da democracia, como o tratamento que se dá às oposições, etc. E, portanto, o golpe de Estado militar hoje faz duas coisas. Primeiro, retira um ditador como que para colocar outro ditador. Por quê? Justamente. Quem vai pela via do golpe militar sabe perfeitamente que essa via é uma via anticonstitucional. É uma via que, para além de ser ilícita, para além de ser, como é que eu diria, ilegítima, é anticonstitucional. O problema que se põe é que nós vamos aferir só os efeitos do golpe de Estado militar, mas não as suas causas. E as causas, nós sabemos, é exatamente a subversão de regras e princípios democráticos. Não aceitar a democracia. E isso muitos países, infelizmente, em África, nós temos. Temos presidentes que estão há 20, 25, 30 anos no poder. Portanto, 40 anos no poder. Do género. E ainda acham que têm mais algo a dar para o seu país. Do género, não chegaram à conclusão que já chega. O que é que acontece? As suas próprias estruturas, apodrecidas pela corrupção, vão fazer o quê? Fazem o golpe de Estado para se perpetuarem. Portanto, o golpe de Estado hoje é entendido como uma forma de manutenção do poder de quem já tem o poder, só que com uma outra cara. É um grupo que entende. É um grupo que entende que quem está lá já não responde aos seus interesses. Se formos a ver no Gabão as eleições, deram vitória à oposição. Portanto, a maior vítima do golpe de Estado do Gabão... Mas a Comissão Eleitoral divulgou diferente. Sim, a Comissão Eleitoral é como a nossa Comissão Eleitoral, divulga aquilo que lhe mandam. O golpe de Estado no Gabão vai manietar a oposição, vai permitir com que quem perdeu o poder fique no poder, ok? Mas com um outro rosto. Esta é uma outra faceta desses golpes de Estado que estão a acontecer, alguns em África, infelizmente. Ok, nós somos da opinião que condenamos veementemente o alcance do poder através do golpe de Estado. E penso que o pronunciamento do presidente, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas, não é? Ele pretendia alertar, não é? Chamando a atenção dos novos responsáveis da secreta externa, portanto, para estarem atentos. Na verdade, um discurso de um líder é sempre uma orientação, e penso que neste discurso o Presidente da República sinalizou a importância dos serviços de inteligência externa estarem mais atentos, ou cada vez mais atentos e vigilantes, no sentido de prevenir e cortar atos que atentem contra a integridade da nossa sociedade. Portanto, trata-se de um gesto que visa a prevenção da paz, o respeito pelas instituições democráticas. Eu corroboro precisamente com essa posição do Presidente, porquanto ele defende que os serviços de inteligência externa devem estar com os olhos abertos para permitir revelar ações encobertas, ou seja, cobertas contra Angola, né? Em todos os domínios da defesa, de segurança nacional, política, enfim, né? Um golpe, porque aqui os golpistas ou os golpes de Estado deixam os países em altos níveis de instabilidade
instabilidade política e agudizam ainda mais as condições sociais e econômicas dos países. Portanto, a reflexão que nos é chamado a fazê-la, tendo em conta essa realidade de um renascer dos anos de 1960 e com o olhar silencioso das organizações, quer a nível da África, quer a nível internacional. Aqui iríamos levantar questões a quem interessa esses golpes de Estado. Será uma estratégia de continuidade dos grupos já perpetuados? Porque no caso do Gabão, primo do presidente, que era o general que perpetuou este grupo, era o seu chefe da guarda presidencial. Não será isso uma estratégia de continuidade? Que posição é que essas organizações tomam? E por que é que depois isso torna-se, portanto, devidamente legitimado? Eu penso que são reflexões que nós devemos fazer e que experiências é que nós temos de países que viveram essas experiências, evoluíram, tornaram-se na mesma. Portanto, são questões políticas com grandes incidências sociais na realidade local dos povos e que devemos todos, enquanto africanos, ponderar. Todos nós condenamos que não é a via correta do alcance do poder político nas sociedades que abraçaram a República, que têm como as eleições o meio para o alcance do poder. Portanto, esse desvio à norma leva-nos a algumas reflexões e todos nós, enquanto atores sociais, enquanto atores políticos, somos aqui chamados a refletir e mais a termos coragens de entendermos os espíritos do panafricanismo que guiaram as independências da África e fazermos uma introspeções e reflexões a nível dos países, se este é o caminho mais acertado, portanto, para alcançarmos, como disse aqui, o espírito do panafricanismo e levarmos por uma Angola desenvolvida, por uma Angola mais inclusiva, que penso que foram esses os principais ideais que levaram esses líderes, os pais da democracia em África. Doutor Aniceto, é a orientação de um líder, não é? É a chamada de atenção daquele que é o mais alto magistério deste país, mas preocupa-me a forma como foi feita, não é? Espero que ela não tenha tido uma intenção implícita que tem que ver com uma espécie de instrumentalização dos serviços de inteligência externa, não é? Como assim? Porque, vou dizer, por exemplo, em estados com características ditatoriais, muitas das vezes os serviços externos não cumprem o seu papel. E digo de que forma? O papel por excelência dos serviços de inteligência externa não é nada mais do que a defesa dos interesses superiores do Estado. Mas em estados com características, como já disse, ditatoriais, muitas vezes os serviços de inteligência externa servem os interesses partidários, servem os interesses de quem detém o poder naquele contexto. Portanto, espero eu que a chamada de atenção do Presidente da República não tenha implicitamente esse propósito, que tem que ver com uma tentativa de orientar, instrumentalizar, portanto, este órgão que é fundamental para a coleta e análise de informações que visam a integridade territorial, que visam a alerta sobre as ameaças que põem em causa a nossa independência, que põem em causa a nossa integridade territorial e, claro, que põem em causa o alcance e a prossecução dos interesses mais altos dos angolanos. Portanto, eu penso que mais do que olharmos para o nosso contexto atual, que tem que ver com os golpes que temos estado a assistir, devíamos analisar as causas desses golpes. Por exemplo, a União Africana suspendeu o Gabão porque houve agora um golpe de Estado militar. Mas nós nunca vimos a União Africana a suspender qualquer outro Estado quando se assiste nele um golpe constitucional. E quando nós nos aproximamos aos pleitos eleitorais, na maioria dos Estados africanos, o que é que nós assistimos? Vivenciamos um período de enormes e sucessivos golpes, mas golpes constitucionais, inversões da norma. Portanto, nós nunca vimos alguém a condenar isso, muito menos a União Africana. Portanto, eu acho que nós temos que analisar objetivamente os golpes, olhar para as causas e, mais do que isso, há uma obra dos professores Mwahila Chiembe e Bukassa, que é África face aos desafios, onde eles alertam que quem quer enfrentar, por exemplo, as ameaças externas que advêm do exterior, deve inicialmente olhar
e controlar, portanto, os perigos internos. Por quê? Porque os golpes, muitas vezes, são consequências de problemas internos ligados à inversão da ordem, ligados à não realização e concretização dos fins mais altos do Estado, a segurança, o bem-estar, a garantia da justiça, a luta para, portanto, a redução das desigualdades sociais. Portanto, eu espero que essa alerta do Presidente da República, essa chamada de atenção do Presidente da República aos serviços de inteligência externa não venham a subverter o interesse maior deste órgão importante do Estado, que é, no fundo, portanto, atuar para garantir e prevenir, primeiro, as ameaças externas, claro, estrangeiras, e mais do que isso, garantir que os objetivos dos Estados, os interesses dos Estados sejam preservados e que, portanto, suas realizações sejam possíveis.